Olá, criançada do quarto ano. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula de matemática, onde hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre medidas de massa. E hoje a gente vai lembrar o seguinte, que nós estudamos na aula de ontem, que para medirmos o nosso peso ou a nossa massa, nós precisamos fazer isso através de uma balança. E que as unidades de medidas mais usadas no dia a dia é o miligrama, que é representado por mg, é o grama, que é representado por UG, o quilograma, que é representado por meio do kg, e também nós temos a tonelada, né? Cada uma dessas medidas, elas têm o seu momento de serem usadas. Então, nem sempre a gente vai usar uma determinada unidade de medida. Em cada momento, a gente vai usar uma delas. Por exemplo, aqui nessa tarefa que vocês irão fazer hoje, logo no início está dizendo quando é que a gente vai usar o miligrama. Então, quando o item, né, ou seja, quando o objeto ele é muito pequeno, podemos medi-lo usando a unidade de medida miligrama. Mas quando a gente vai medir, né, um corte médio, um objeto médio, tipo, por exemplo, um salgadinho, né, uma pipoca e muitos outros objetos, a gente utiliza o grama. E quando o objeto é um pouco maior, a gente utiliza o quilograma. Mas lembrando também que nós temos a tonelada, que a tonelada já é para medir massas de objetos bem grande mesmo, né? Bem grandão mesmo, tá? E aí agora, de acordo com essa atividade, vocês irão fazer o que nessa primeira? Vocês vão olhar para cada parte dessa e vão marcar, né, a medida de massa mais adequada para cada item. Por exemplo, na letra A nós temos uma fatia de pão. Então, quando você vai medir o pão, essa fatia, qual unidade você vai usar? Você vai usar 30 miligramas, 30 gramas ou 30 quilogramas? Pensa aí vocês e marca a resposta certa, ok? Foi tipo a atividade que vocês fizeram ontem do livro. Vocês também vão pensar aí no gatinho, para vocês pesar qual é a unidade de medida mais adequada para o gato, para o telefone celular, para essa pílula, né, que é um comprimido, para a cadeira de roda, quando vocês vão pesar a cadeira de roda, e também para esse fogão. Após essa atividade, vocês irão à segunda, onde aí está falando que Maria ela foi ao supermercado e comprou os seguintes produtos. Então veja que nessa imagem aí vocês vão ver um pacote de arroz, um pacote de macarrão e um pacote de açúcar. Aí abaixo está fazendo algumas perguntinhas referentes a eles. Observem que cada um deles está medido com uma unidade de medida. Tipo, o arroz aí está 1 quilo. O macarrão está 500 gramas. E o açúcar está 2 quilogramas. Após vocês olharem, vocês irão até as perguntinhas. Onde temos na letra A, que pergunta qual a massa do arroz comprado por Maria. Então, qual é a massa do arroz? Ou seja, quantos gramas, quantos quilogramas pesa o arroz? Na letra B, pergunta qual é a massa do macarrão. E a letra C, qual é a massa do açúcar? É claro que todos foram comprados por Maria, né? Após essa, vocês irão então até a letra D, onde pergunta qual produto tem maior massa, ou seja, qual é o mais pesado. Letra E, qual é o menor, o que tem menor massa, qual é o mais leve, no caso, né? Após responderem essa questão, vocês irão agora para mais uma, que é a questão 3, onde diz que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Sabendo disso, calcule a quantidade de cada produto que precisa ser comprado para obter 1 quilo, 1 quilograma, né? Aí vocês veem que tem o café, tem a margarina, tem a ameixa seca, né, que é usada para fazer alguns tipos de salgado, e temos o fermento. Veja que cada um deles tem aí a sua quantidade de massa. Todos estão medidos em grama. Então após vocês olharem eles, vocês vão aí agora as perguntinhas mais abaixo. Utilizando os produtos da questão anterior
E sabendo que meio quilo é igual a 500 gramas, responda às questões. Dos produtos acima, qual possui meio quilo exato? Ou seja, qual é deles que tem meio quilo exato? Após, aí vocês irão à letra B, que pergunta quantos fermentos são necessários para obter meio quilo. Observa que o fermento é 100 gramas. Então, para eu obter meio quilo, que como já foi dito antes, é 500 gramas. Então, eu vou precisar de quantos fermentos para obter meio quilo? Terceira que é a letra C, ó. 3 pacotes de ameixa. Tem massa maior ou menor que meio quilo? Então, se eu comprar 3 pacotes de ameixa, vai dar mais do que meio quilo ou menos do que meio quilo? Ok? Na letra D, quantos pacotes de margarina são necessários para se obter meio quilo? Lembra que meio quilo são 500 gramas. E aí cada margarina pesa 250 gramas. Após responderem a questão 3, vocês agora vão até a questão 4. E na questão 4, pede para que vocês marquem um X nos produtos que são comprados em quilogramas. Então, qual desses produtos que temos aí na questão 4, que são comprados em quilograma? Quando você vai comprar, diz, eu quero 1 quilo de frutas, por exemplo, ou vocês vão dizer que é 1 litro de frutas. Então, vocês vão marcar, nesse caso aí, só os produtos que são comprados em quilogramas. Quais são os produtos? Primeiro, frutas, depois refrigerante, cebola, sabão, peixe, maçã, leite, carne, batata e fita. Uma fita com a qual você pode amarrar o cabelo, né? Vamos lembrar assim, para vocês saberem o que é fita aí nesse caso. Ok? Após responderem a questão 4, vão agora para a questão 5, aonde diz assim, se pese. Vocês vão se pesar, ou então, se não tiverem aonde se pesarem agora, vocês vão procurar no cartão de vacina de vocês, tá? A sua massa. A sua massa é o quê? O seu peso. E complete a frase, eu peso. Aí vocês vão dizer quantos quilogramas você pesa. Lembrando que também temos os gramas em alguns casos, tá? Aí vejam só, gente, essa é a tarefa nossa de hoje. E é o seguinte, quem tiver como imprimir, imprime. Mas quem não tiver, copia a atividade no caderno, responde bem direitinho, bem bonitinho, né? Após terminarem, tire uma foto bem legível, de forma que o seu professor possa ver e manda no privado para o seu professor. Desde já, uma boa Páscoa a todos e até a nossa próxima aula.